Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, negócio fechado do nada, antes do clássico contra o Santos, antes desse jogo importantíssimo que o São Paulo vai ter agora em pleno Morumbi. Tudo isso e muito mais eu informo aqui nesse vídeo, todas as notícias, todas as últimas informações do São Paulo Futebol Clube. Galera, chega pra cá porque realmente tem muita coisa acontecendo e esse clássico, esse jogo importantíssimo contra o Santos pelo Campeonato Paulista em pleno Morumbi, nem precisaria ser o clássico, né? Nem precisaria ser contra o Santos, ser um clássico gigantesco. A importância desse jogo esse jogo ele teria a mesma importância contra qualquer outro clube. Culminou, né? Calhou de ser contra o Santos, um clássico em que o São Paulo, independente do jogo, do adversário, precisa de todo o jeito da vitória, muito mais ainda enfrentando o Santos nesse clássico. Tem uma provável escalação para vocês, vamos sem enrolação, porque tem muita coisa realmente para eu passar aqui. Galera, é o seguinte, o São Paulo tem que ir, e tem que ir mesmo, força máxima. Nós temos dois jogadores agora que viram dúvida, a gente não sabe se vai começar jogando, se não, que são dois jogadores importantíssimos, Danielzinho e Calleri, que aí é estranho, né? Mas, numa provável escalação do São Paulo, seria... Não treinaram direito, né? Teve uma questão aí com o Danielzinho e com o Calleri. Um provável São Paulo para enfrentar o Santos seria Rafael no gol, Arboleda, Alan Franco e Sabino, Mike, Marcos Antônio, Bobadilla e Pablo Maia, ou, né, Marcos Antônio, Bobadilla e Danielzinho, e o Enzo Dias, Luciano e Tapia ou Luciano e Calleri. Alguma coisa que pode ser que esteja realmente acontecendo, né? Acredito que não dá para contestar a tática do Crespo, porque nesse sentido ele tá certo. Acabamos de ganhar do Flamengo com essa tática de 3 zagueiros e 3 volantes. Então aqui eu entendo, aqui eu dou o braço a torcer. Por mais que para mim o Crespo não esteja fazendo um bom trabalho como técnico de São Paulo, né? Está realmente meio perdidão ainda, tem que manter o que funcionou. Contra o Flamengo funcionou, então tem que manter isso realmente. Isso é o começo do trabalho, né? É nada um norte em relação a isso. Só precisamos ver essa questão do Danielzinho e do Calleri, que neste momento viram dúvida. Mas o São Paulo, independente de qualquer coisa, tem que ir força total mesmo e manter a tática, né? Isso é uma provável. Lembrando que isso aqui é uma provável escalação. O que eu passei pra vocês aqui é uma provável escalação. Ele pode entrar com 2 zagueiros, acredito eu que muito provavelmente será 3 zagueiros. O Crespo ele já gosta dessa tática de 3 zagueiros, né? Tirou porque não estava dando certo, mas todo mundo sabe que ele se sente mais confiante jogando com 3 zagueiros. Tem uma chance mínima de ser 2 zagueiros? Tem, mas provavelmente o Crespo vai com 3 zagueiros e 3 volantes, algo que deu certo contra o Flamengo. E aqui eu dou o braço a torcer. O Crespo ele está certo em relação a isso, ele está certo em manter o time vencedor. Só precisamos ver como é que fica essa questão do Danielzinho e do Calleri, que são 2 jogadores importantíssimos e que participaram e muito bem contra o Flamengo. Não dá para dar destaque pro Calleri contra o Flamengo, mas é uma peça muito importante. A presença dele em campo faz muita diferença, porque nada você puxa no mínimo um jogador fica em cima dele o tempo inteiro e muitas vezes dobram, ficam 2 zagueiros. Um fica o tempo inteiro nele, zagueiro, volante, fica um tempo inteiro nele e o outro já fica muito atento porque é o Calleri. Então faz toda a diferença você ter um cara desse em campo, porque ele puxa a marcação para os outros jogadores que estão em campo. Então é importantíssimo. E o Danielzinho pelo futebol que tem jogando e fez gol contra o Flamengo. Uma estreia, né? Vou colocar aqui a estreia do Danielzinho, né? A estreia que eu tô querendo dizer é esse começo de temporada. Danielzinho vem numa adaptação impressionante no São Paulo e foi presenteado com um gol contra o Flamengo, um gol muito bom ali, né? Então precisamos ver como é que vai ficar a questão desses dois. Só vou ler a provável de novo rapidamente pra gente passar pros próximos temas, porque tem muita coisa acontecendo. Provável: Rafael no gol, Arboleda, Alan Franco e Sabino, Mike, Marcos Antônio, Bobadilla, Pablo Maia e Enzo Dias, Luciano e Tapia. Podendo entrar no lugar do Pablo Maia o Danielzinho, e do Tapia o Calleri. Vamos ver como é que vai ficar isso. Vocês estão confiantes pro jogo ou não? Galera, é o seguinte, acabou de fechar, o São Paulo conseguiu a liberação do lateral direito
Lucas Ramon, né? Peça muito importante, né? Peça muito importante que possa vir a agregar demais. Aqui nós temos uma questão muito favorável em relação ao Mike, só que o Mike tá cru. O Cédric, eu particularmente não gosto. E aqui, eu não estou fritando o Cédric Soares de verdade, porque logo quando ele chegou, eu sempre tive uma predisposição a gostar do Cédric Soares. Eu sempre tive muito boa vontade com o Cédric Soares. Inclusive, eu discuti isso bastante com o Juba, meu irmão Juba. Eu discutia bastante isso com ele. Ele sempre preferiu o Igor Vinícius. Eu falava, não, mas só de não ter que olhar mais pra cara do Igor Vinícius, o Cédric realmente está deixando a desejar. Está deixando muito a desejar. E o Mike, por mais que a gente goste do Mike, o Mike, ele ainda está um pouco cru. Eu adoro o Mike, tá, gente? O Mike, pra mim, ele já... esse período de adaptação, ele é necessário. Só que eu acho que, neste momento, a chegada do Lucas Ramon, que o São Paulo conseguiu a liberação agora, pode ser positiva. Cédric, dá pra gente esquecer o Cédric, e aí trabalha com o Lucas Ramon e com o Mike. Não joga toda a responsabilidade de ser o titular absoluto da lateral direito no Mike, mas continua colocando o Mike e continua o trabalho em cima do Mike, porque o Mike tem um potencial gigantesco. Mas a chegada do Lucas Ramon, pra mim, ele vai ser o que o Mailton não foi, né? Coisa muito estranha, né? O São Paulo trouxe o Mailton, aí emprestou pro Fortaleza, nem jogou direito, não deu pra entender o que aconteceu. Então eu tô esperando que o Ramon agora, o Lucas Ramon, seja o que o Mailton não foi no São Paulo. E fala-se também em uma questão de entrosamento já com o Danielzinho. Isso já pode agregar. O Mirassol fez uma baita temporada passada, né? E isso pode, o envolvimento, já o entrosamento do Lucas Ramon com o Danielzinho pode fazer a diferença em uma questão de adaptação rápida e já começar jogando. Porque a gente fala de, não quero Cédric, né? A gente prefere não ter Cédric, a gente gosta do Mike. Lucas Ramon, tomara que chegue jogando bem, só que com o calendário, com a agenda que tem, vai precisar de todos, né? Vai precisar até, acho que até do Cédric, porque lesiona, expulsão, o tempo inteiro. Então é isso, Lucas Ramon, o São Paulo acaba de conseguir a liberação. O São Paulo, né, já tinha o pré-contrato, já tudo assinado e já era nosso, só que o São Paulo estava meio que brigando com o Mirassol para ter a liberação do Lucas Ramon, né? E o Mirassol batendo o pé, querendo um dinheiro e tal. São Paulo chegou em um acordo e o Lucas Ramon finalmente está liberado para jogar no São Paulo Futebol Clube. E aí, torcedor, gostou ou não gostou da contratação? Galera, Rafinha, uma preleção assim, simplesmente impressionante. Me arrepiou de assistir a preleção contra o Flamengo e ficou nítido como o São Paulo precisava disso, né? Crespo se perdeu um pouco no trabalho, né? Ele começou... O Crespo, antes, né, ele só falava da culpa do departamento médico, depois da diretoria e tal. Ele falava de tudo menos de futebol. Logo quando ele chegou, ele falava assim, quando era perguntado de lesão, ele falava, tem que ver com o médico. Quando perguntava de contratação, presidente ou Rui Costa? Então ele só queria falar ele só queria falar do trabalho dele em campo, das jogadas, de como o time e os jogadores jogavam ou o que acontecia no campo, jogo após jogo. Ele não queria falar de nada disso. Quando ele começou a perder tudo e quando o trabalho dele parou de dar certo, ele começou a empurrar para todo mundo, começou a empurrar para o departamento médico. Ele passou a assumir a questão de contratação, não tem elenco, departamento médico, gente, é muito difícil, vocês estão vendo o que está acontecendo. Ele começou a jogar para todo mundo. Então ele usou de muleta muito, né? Ele usou o discurso e todo mundo sacou isso. E muito provavelmente ele gerou um desgaste muito grande no vestiário de São Paulo. Tanto que Rafael e Luciano deram declarações assim completamente descabidas, absurdas, né? Falando de política do clube. O jogador não tem que falar nada disso, o jogador tem que jogar. O Rafael precisa defender pra não deixar acontecer o gol, se esforçar ao máximo pra não deixar fazer o gol, e o Luciano tem que fazer gol lá na frente. Não tem que vir falar de presidente, de nada. Não, vocês são muito bem remunerados e não é pra isso. Então virou uma bagunça. E aí com a chegada do Rafinha, ficou nítido como o São Paulo precisava de um cara assim, de um cara que tem pulso firme, de um cara decidido, que conhece muito o São Paulo e conhece muito futebol, conhece o elenco, conhece jogador, o trato que tem que ter com o jogador e com o técnico. Então o Rafinha, ele chega com uma grande autonomia, autoridade. É que eu não tô falando tô falando que ele chega com muita moral no São Paulo.
Primeiro porque ele conhece todos os caras, jogou com esses caras aí, né? Acho que um ou outro que ele não jogou. Ele conhece os caras têm respeito, além de amizade, tem respeito por ele. E ele chegou em umas de tipo, e aí, Crespo, vamos conversar, vamos fazer o negócio acontecer. Ele não é um cara que se esconde, que fica... Não, ele chega ali e mete a cara mesmo e é comigo, eu tô aqui junto. E aí, vamos ou não vamos? Então ele faz uma preleção completamente emocionante. E já dá pra ver melhoria no time, assim, de forma bizarra, né? No bom sentido, contra o Flamengo. A presença do Rafinha, chegou alguns dias antes contra o Flamengo, já dá um gás super novo pro time. Ele mexe no vestiário de São Paulo com os jogadores e mexe também com o trabalho do Crespo. E aí o Crespo, dá pra ver um gás novo no Crespo, né? Mudou a tática. O time com uma nada, o São Paulo não fez uma partida avassaladora contra o Flamengo, mas trouxe o resultado. Nós vemos uma postura, de novo, bacana do São Paulo e dos jogadores. Não vimos lenga-lenga. Então é uma coisa assim que cativa demais e neste momento está tendo muita importância todo esse trabalho do Rafinha com, né, nesse intermédio de jogador barra técnico, vestiário barra campo, algo nesse sentido. Então é uma coisa assim simplesmente maravilhosa também. Galera, Alisson treinou com os jogadores ali. Acredito que foi uma questão assim, não entendi direito. Dá pra se falar em uma questão humana do São Paulo, talvez, porque esse Alisson, ele não deveria nunca mais poder pisar no São Paulo depois do que ele fez, né? E no CT do Corinthians, tá de palhaçada. Isso é muita palhaçada. Só que as coisas não estão boas, né? As coisas não estão boas pro Alisson, porque ele treinou, ele tava ali na atividade, tava ali no treino, só que ele não foi relacionado pra partida. Tá certo. É duro e difícil chegar aqui e ter que falar isso, mas esse cara não pode mais vestir a camisa do São Paulo. Esse cara não pode mais vestir a camisa do São Paulo. Nós estamos falando de futebol ainda, né, galera? Nós estamos falando de futebol. O cara foi lá no CT se oferecendo, né? Se colocando à disposição pra, se não for o nosso maior, um dos maiores rivais do São Paulo. Então isso é gravíssimo, acho difícil nesse momento passar panos quentes. Vamos parar de aceitar, né, a derrota, a pequenez em todo sentido, né? Não vamos deixar caras igual o Júlio Casares falar que o Matheus Alves, vou dar exemplo, tá? Qualquer jogador da base, joia promissora, vale 18, 20 milhões de reais, não vamos aceitar. Não vamos aceitar a postura igual do Alisson. Não vamos aceitar, já tá bom isso, porque o Harry Macis lá já aumentou o valor dos jogadores, que ele fez com o Marcos Antônio. O Rafinha e o Harry Macis não aceitaram a fala do Crespo. Por mais que eu acho que o Crespo também não seja culpado, não tô comparando o que significa o Crespo pro São Paulo em relação a Casares, em relação a Alisson, nada disso. Só que nós não podemos mais aceitar as coisas que o Casares fazia, Belmonte, as mentiras que ele contava de que o jogador que tava bom, o que ele tava fazendo, e isso nós não vamos aceitar mais. O São Paulo ganhou do Casares, ainda bem. Não podemos mais aceitar falas igual daquela do Crespo de brigar por 45 pontos sem o campeonato começar, isso é um absurdo. Não podemos aceitar postura de jogadores igual do Alisson, que cuspiu na gente de uma certa forma. Então tá maravilhoso. E agora o São Paulo não pode mais deixar esse cara jogar e tem que usá-lo como moeda de troca. Ele tem mercado aí. Ele tem mercado nos outros times. Então é uma linha muito tênue, muito delicada, né? Muito sutil mesmo, entre você escorraçar o cara e desvalorizá-lo. Nesse momento tem que ficar claro que o Alisson não vai mais jogar pelo São Paulo pelo que ele fez. E aí já aproveita e já troca ele nesse mercado de transferência que nós estamos precisando, né, de jogadores ainda. Galera, Marcos Antônio, Flamengo já trouxe isso aqui, inclusive, para vocês. Quero fazer uma pequena atualização em relação a isso. Pode ser que o Flamengo tenha uma grande probabilidade, uma grande possibilidade do Marcos Antônio vir com 90 milhões de reais. O Flamengo ofereceu 62, São Paulo não quis, bateu o pé nos 156 milhões de reais. Tipo assim, quer, vem com a multa. Óbvio que o São Paulo fez isso para aumentar aquele valor de 62 milhões, né? Acredito eu que se o Flamengo chegar com 90, 100, 110, sei lá, pode ser que dê negócio, que dê jogo. Mas o São Paulo está corretíssimo nessa conduta, nessa postura, porque tá todo mundo inflacionando, tá todo mundo fazendo isso com qualquer jogador. Corinthians veio torcer o nariz quando eles queriam o Alisson, vieram torcer o nariz pra Ranieri, não joga bosta nenhuma, desculpa. Não joga nada, um jogador normal, jogou bem quando chegou no Corinthians, agora não tá jogando nada. Ele é titular, muitos corintianos, primos meus, amigos, ele é titular, não tá jogando bosta nenhuma. O Carrilho jogava muito, mas tá mais velho.
esse Ranieri aí, jogador comum do comum. Aí os caras engrossam o caldo, então o São Paulo está corretíssimo. E aí aqui eu tenho que fazer um parênteses, né, galera? É até difícil. Eu não queria... Vocês sabem, eu não gosto de falar esse tipo de palavreado, mas esse Casares, ele é uma desgraça. Esse cara aí, ele gera raiva na gente. Gera raiva pelo que ele fez, porque era só subir o preço. Olha o que o São Paulo tá fazendo com o Marcos Antônio. Isso de forma imediata. De forma imediata. Assim que o Casares caiu, o São Paulo não liberou o Marcos Antônio, está fazendo linha dura com o Flamengo, não está querendo negociar, elevou o preço, o Flamengo já tá aumentando o leilão. Leilão não, né? Mas o Flamengo já tá querendo colocar mais dinheiro. Muito provavelmente vem uma proposta de aproximadamente 90 milhões de reais do Flamengo pelo Marcos Antônio. Ou seja, olha quantas vendas nós perdemos, olha quanto dinheiro nós perdemos com esse cara, que pra mim é o pior tipo de gente, esse Casares. Não tô nem falando aqui das investigações, da questão criminal que estão investigando, né, contra ele, do que ele tá sendo acusado. Eu não tô nem falando disso. Tô falando do gestor, dessa incompetência escrota do que esse cara fez com o São Paulo. Nossa, me dá muito, mas muito nojo. Galera, Lucas Moura, São Paulo precisa recuperar o Lucas, o Crespo precisa recuperar o Lucas, o Lucas precisa voltar a jogar. Acredito muito no futebol do Lucas Moura. É um cara que, pra mim, ele é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro quando consegue jogar. E não é possível. Por que não vai jogar? Por que não vai conseguir? O que tá acontecendo com o Lucas? Então, precisa priorizar a questão física do Lucas. E assim que estiver disponível, já voltar a colocá-lo pra jogar com um sistema de jogo mais favorável. O Lucas, eu sei que o Lucas ainda pode render muito mais e é uma peça muito importante para nós. Mas o São Paulo já monitora outros jogadores e tem essa questão muito polêmica envolvendo o Cauli, do Bahia, que eu tô trazendo aqui para vocês também. A história muda sempre, todos os dias tá vindo uma versão diferente, uma história diferente. Acontece que o Cauli não vai, muito provavelmente, tá tipo o Alisson no São Paulo. Não é igual, mas é uma história parecida. Cauli não vai, né? Muito provavelmente não vai mais jogar com o Rogério Ceni. O Rogério não quer ele lá, não vai mais jogar com o Rogério Ceni. Jogador muito bom de bola. São Paulo queria um empréstimo com opção de compra, Bahia não quis liberar. Só que o Cauli não tá treinando mais. E aí vem a questão, sim, que é pelo Rogério Ceni. Então o Cauli, ele é um cara, neste momento, que seria uma contratação muito favorável. Esse cara é bom de bola, esse cara ele é habilidoso, ele tem técnica e encaixaria como uma luva hoje no São Paulo. Pra chegar jogando no lugar do Lucas, até o Lucas se recuperar pelo menos, ou jogar junto ali. São Paulo precisa muito dessa posição, principalmente com a evolução que tem mostrado o Marcos Antônio e o Danielzinho. Aí você coloca o Cauli ali e resolve o Luciano. Você para de colocar o Luciano de meia, que o Crespo ainda usa em alguns momentos, mas que contra o Flamengo jogou de atacante, né? E aí fez gol. E a gente sempre falou isso, todo mundo sabe disso, né? Então o Cauli viria como uma luva neste momento para o São Paulo, jogador muito técnico, muito bom de bola, e que o São Paulo já tinha conversas avançadas e que falam, né, que tem negociação do Cauli, que tem conversas do Cauli para ele sair do Bahia e ir para outro clube, mas não dá para confirmar esse clube, pode ser o São Paulo. São Paulo queria ele, né, e o São Paulo recentemente negociou. São Paulo tem uma relação saudável com o Bahia, né, recentemente negociou Nestor, Michel Araújo, então tem uma questão que o São Paulo pode dar negócio com o Bahia, dar negócio entre São Paulo, Bahia e Cauli, por conta da necessidade do jogador dessa posição, do interesse do São Paulo, que não é só de agora, da situação dele com o Rogério Ceni ali e com o Bahia, e da posição, né, que o São Paulo precisa também, que caberia como uma luva. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou atualizando e trazendo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Valeu e até a próxima.